Uma coisa que eu já errei muito na minha vida foi não saber priorizar corretamente as coisas. Todos nós sabemos que devemos dar prioridades para isso ou para aquilo. Isso é meio óbvio. Só que existe uma maneira mais correta de você fazer essas prioridades, né? De você definir essas prioridades. Por quê? O que acontecia comigo, por exemplo? Eu tenho um perfil um pouco mais dinâmico, eu sou mais assim de fazer muita coisa, então nesse fazer muita coisa eu acabava me frustrando. Eu acabava fazendo muita coisa, nem todas elas eu terminava e nem todas elas me davam o resultado que eu queria, porque eu não priorizava corretamente aquelas metas. Como que isso funciona? O que você deve fazer caso seja o seu caso? Primeiro, você precisa entender que a nossa vida é dividida em várias grandes áreas, né? Nós temos a vida pessoal, a vida profissional, nós temos a nossa saúde, nós temos aí o lado espiritual, enfim, temos várias áreas que nós precisamos trabalhar. Mas não dá para trabalhar, né, e desenvolver todas as áreas ao mesmo tempo. Tá? Isso é impossível. O que você precisa é equilibrar essas áreas. Né? Você precisa ter essas áreas equilibradas, mas quando a gente vai crescer, quando a gente vai evoluir, quando a gente vai desenvolver, você não consegue desenvolver todas. É claro que quando você desenvolve uma, né, ou duas ao mesmo tempo, você impacta nas outras. Né? O resultado daquela área desenvolvida vai impactar nas outras. Mas o seu desenvolvimento, né, o seu investimento naquela área tem que ser apenas naquela, ou talvez em outra. Muitas áreas não dá. E é isso que eu errava. Mas Nilo, como assim? Como é que eu defino essa prioridade? Como é que eu sei? Primeiro, você precisa definir, né, para você qual a área mais importante a ser desenvolvida, a ser investida agora. Por exemplo, você quer agora, né, dar um foco, dar uma investida, como eu falei, né, focar na sua área profissional. Beleza, não tem nada de errado. Qual que é o erro ali? Quando eu falo que você deve, por exemplo, agora investir na área profissional, não é que você ignora o resto. Não, de forma alguma. Se você, por exemplo, tem um filho, você não vai dizer para o seu filho, sai daqui a um ano você volta. Não, não é bem isso. Como eu falei, é o equilíbrio. Então vamos dar um exemplo comigo. Alguns anos atrás, né, dentre todas as áreas, em uma delas eu coloquei ali um foco maior. Né, eu priorizei essa área. Então dentro da área saúde, atividade física, né, eu priorizei um resultado mais fisicamente estético. Eu fiz um trabalho de preparação de campeonato, eu fiquei muito mais definido, com baixo percentual de gordura, tinha uma dieta mais restrita, tinha um treinamento mais intenso, e por conta disso eu não conseguia, né, da mesma maneira, trabalhar as outras áreas. E não tem problema nenhum, não teve problema nenhum, porque eu escolhi aquela área. Tá? Eu defini aquilo como prioridade. Por um período, que no meu caso deu pouco mais de um ano, eu priorizei aquilo. Quando eu mexi naquilo, quando eu investi naquilo, quando eu priorizei aquela área, isso, como eu disse, impactou em outras. Mas aquilo era a minha intenção. Então, quando você define a sua vida em ciclos, porque a nossa vida é cíclica, é assim que você deve fazer. Nilo, mas como que eu defino essa prioridade? Bom, os critérios, eles são pessoais. Tá? Você pode sim recorrer à ajuda de um coach, de um mentor, de um psicólogo, de um amigo, mas de uma forma geral aqui nesse vídeo, use inicialmente os critérios pessoais. Qual área você vai priorizar? A que te dá mais dinheiro? Pode ser. A que é mais fácil para você trabalhar? Pode ser. A área que você tem mais competência para desenvolver? Pode ser. Não tem problema. Você tem que ter em mente que o mais importante, primeiro, é você determinar qual vai ser a sua prioridade. Por que determinar?
Quando eu coloquei, né, na minha cabeça, vamos falar assim, que eu ia ficar por um período priorizando esse resultado estético, como eu falei, naturalmente eu tirei o pé de outras áreas. Elas não deixaram de ser trabalhadas. Eu já produzia conteúdos para sites, blogs, revistas, eu já dava palestras, eu apenas diminuí. Por exemplo, na época eu produzia conteúdo para uma revista local. Eu tinha um compromisso de produzir conteúdo todo mês. Então, isso era a minha prioridade também, não falhar com a revista. Só que naquele período que eu determinei como prioridade, outros meios, né, outras mídias que me pediam conteúdo, eu dizia não. Aí que tá. Quando eu digo não, por que não tem problema? Porque eu determinei anteriormente que aquela área seria prioridade e eu precisaria, como eu falei, tirar o pé das outras áreas. Então não tem problema. O problema é quando isso não está claro para você. O problema é quando isso não internalizou ali. O problema é quando isso não é uma coisa mais, como eu disse, clara, quando você não tem consciência disso. Então, como eu tinha consciência, o que eu fiz? Eu priorizei o resultado estético, mas eu produzia conteúdo para essa revista, algumas palestras eu ainda ministrava, eu já produzia também conteúdos para um outro canal. Então hoje, por exemplo, eu faço atividade física pelo menos 4 ou 5 vezes por semana, tenho uma alimentação balanceada, mas eu não tenho um empenho tão grande nessa área. E isso me permite investir em outras áreas, como por exemplo nesse canal, né? Agora estou postando vídeos com mais frequência que antigamente eu não postava. Então o que eu quero deixar de dica para você? Caso você se sinta perdido ou perdida, primeiro, determine a área que você vai investir. Determine o que você precisa fazer, né? Você vai investir em qual área? Por quê? Se você, por exemplo, tem uma família, né? E você quer investir na vida profissional, o que pode gerar um certo conflito? Você investe na profissional e acaba meio que fazendo promessas com a sua família que você acaba não cumprindo. Que por mais que tenha sido sem querer, vai te gerar um efeito colateral. Você vai ser cobrado ou cobrada, correto? Então você, a partir do momento que determina aonde vai ser a prioridade, você comunica, no caso aqui no exemplo, a sua família. Gente, minha esposa, minha namorada, minha companheira, meu marido, enfim, o que você tiver. Você comunica por um período. Lógico, você vai existir, você vai ter que investir nesse relacionamento, tudo normal. Você apenas vai investir mais, você vai priorizar outra área. E essas pessoas à sua volta, elas vão entender. Porque além de determinar, primeiro, para si mesmo ou si mesma, você comunicou para as pessoas à sua volta. Então, no meu caso, por exemplo, o problema estava em não determinar. Eu tentava fazer, eu não tinha uma área, digamos, escolhida, né, determinada, como prioridade, e eu me sentia perdido. Então, nos próximos vídeos, vamos falar um pouco sobre como investir melhor em cada área e como desenvolver o que precisa para chegar lá, sem que você sinta frustração, sem que você sinta tédio e principalmente que você se sinta motivado ou motivada para seguir em frente. Porque quando acaba aquele gás, é muito ruim. E esse gás geralmente acaba porque alguma coisa deu errado, e geralmente dá errado porque você não planejou, que é o que acontecia muito comigo, que fazia um monte de coisa ao mesmo tempo e não conseguia todo o resultado que eu queria em todas as áreas. Então eu determino um período, que para você ter uma noção aí, fica mais ou menos entre 6 meses a 1 ano, podendo ser um pouco mais que isso. Aí depois você investe em outra área. Depois você prioriza outra área. Aí depois de um tempo, outra área. E assim você vai equilibrando a sua vida. Então nós não somos apenas o lado profissional, nem o lado pessoal, nem o lado espiritual. Nós somos a soma de vários fatores. Temos que cuidar da saúde, precisamos trabalhar, precisamos cuidar da família. Então você tem que trabalhar com todas. Mas determina agora qual área é mais importante para você. A sua carreira, o seu lado espiritual, você quer trabalhar mais seu autoconhecimento, você quer trabalhar o quê? E a partir daí, determinando, você vai comunicar às pessoas à sua volta para que isso se torne uma
meta pessoal sem interferir naquelas pessoas que estão próximas de você e podem sentir a sua falta ou se incomodar com a maneira que você vai viver por um período a partir de agora. Aí dessa maneira você vai continuar firme e com certeza vai chegar onde você quer, que é o que eu mais quero também aqui no meu canal. Te ajudar a ter sucesso, ganhar mais dinheiro, se sentir mais motivado, cuidar da sua saúde e principalmente se sentir mais feliz, né? Ter uma vida mais plena, né? Chegar no estado de flow. Vamos falar de flow mais pra frente aí também, ok? E é por isso que eu peço para você se inscrever no meu canal, deixa aqui embaixo seus comentários, sua dica, sua crítica, sua pergunta, o que você quiser, para eu saber se você está gostando e poder trabalhar mais os conteúdos dos vídeos de acordo com o seu gosto nesse canal que eu faço para você com muito carinho. Espero que tenha gostado desse vídeo. Te vejo no próximo vídeo aqui no meu canal. Tchau, tchau.